Shalom, shalom, que o Eterno te abençoe e te guarde. Mais um vídeo. Você que quer ter uma visão clara do reino do Eterno, do reino de Deus, fique até o final do vídeo, não saia do vídeo, assista até o fim para você entender, para você receber, para você obter aquilo que o Eterno tem para você. Já aproveita, dá o seu like no início do vídeo para você não esquecer. Compartilha com seus contatos, vamos juntos levar o Evangelho, porque esse é o objetivo do canal Evangelho Gratuito. Nosso objetivo é levar o Evangelho de alguma forma. Nós temos que nos aparelhar de todas as formas possíveis e levar o Evangelho, e cada um faz isso dentro das suas condições, e essa é a forma que o Eterno tem nos dado de levar a palavra dele. Então, compartilha com alguém, conduza esse vídeo, o link desse vídeo, para que mais alguém possa ouvir esta palavra em nome do Mashiach. Agora vamos para o vídeo, vem comigo, roda a vinheta. Nós estamos numa série de vídeos falando sobre testemunha de quê? O texto de Atos capítulo 1, versículo 8 vai falar, sereis minhas testemunhas. E aí a pergunta que tem motivado os nossos vídeos, que tem movimentado os nossos vídeos, é testemunha de quê? E aí nós temos falado aí dentro de alguns temas e subtemas para que nós possamos então chegar a uma conclusão sobre o assunto e até mesmo para que nós possamos corresponder melhor a este chamado. Então, a pergunta é testemunha de quê? No nosso último vídeo, nós falamos sobre o apóstolo Paulo, que ele recebeu uma visão e a partir de então ele tornou-se testemunha do Mashiach. E a indagação que ficou para ser respondida é, mas era o apóstolo Paulo, Deus não faria isso comigo, Deus não me daria uma visão, era o apóstolo Paulo, nós não estamos falando de qualquer pessoa. A primeira coisa que eu quero que você perceba é que o apóstolo Paulo, no momento em que ele recebe essa visão, que ele recebe essa visitação, ele não era o apóstolo Paulo, ele era apenas Paulo. Ele era apenas uma pessoa comum. Claro que ele tinha os seus dotes, é claro que ele era um homem diferente, mas ele ainda não era o apóstolo Paulo que nós conhecemos hoje. Ele não tinha feito essa história, então ele era um homem comum. Isso para início de conversa. Agora, nós vamos apresentar para você hoje uma pessoa que não tinha o status que Paulo tinha, que não tem o status que Paulo tem, mas recebeu do Senhor também uma visão, recebeu do Senhor também um chamamento, vamos dizer assim. Vamos ler a nossa Bíblia em Atos capítulo 10, vou ler o versículo 1 ao 3, que diz assim, havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento militar conhecido como italiano. Esse homem era piedoso, temente a Deus, assim como toda a sua família. Ele era generoso em ajuda financeira aos pobres e buscava continuamente ao Eterno em oração. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele recebeu uma visão. De forma clara, viu um anjo de Deus que, se aproximando dele, chamou-o pelo nome. Bom, então nós estamos falando de um homem comum, Cornélio. Era um homem que não tinha nenhum destaque, por assim dizer. Era um homem comum, um homem comum. Só que esse homem comum, ele tinha algumas coisas que chamou a atenção do Eterno. E quais são essas características que chamou a atenção do Eterno? A primeira característica que o texto vai nos dizer é que ele era um homem piedoso, ele tinha piedade no coração e temente a Deus. Nós vamos ler na Bíblia que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então esse homem já tinha algo para chamar a atenção do Senhor. Depois o texto vai dizer que ele era generoso, e não é só generoso, não é simplesmente colocou a palavra generoso e ponto final. Generoso em ajuda financeira aos pobres. Então, quer dizer, era um homem que praticava a caridade. Isso, com certeza, de alguma forma, chamou a atenção do Eterno. Depois o texto vai dizer que ele buscava ao Eterno continuamente em oração. Então, veja que características maravilhosas. Piedoso, ele era um homem piedoso, temente a Deus, generoso, e que buscava o Senhor em oração. Então eu imagino que Deus, o Eterno, percebeu, viu, olhou e resolveu então dar uma revelação para este homem.
E aí o texto vai dizer que ele recebeu uma visão. Ele viu claramente, um anjo apareceu para ele, conversou com ele, ainda chamou ele pelo nome. Então, queridos, o que nós podemos deduzir desse texto é que eu preciso de características, eu preciso demonstrar, eu preciso de algumas coisas para que Deus possa me dar essa visão. Mas eu quero enfatizar, não menosprezando nenhuma delas, do meu ponto de vista, todas elas têm o seu valor. Mas eu quero colocar uma em evidência para o nosso estudo aqui, que é quando o texto diz que ele buscava ao Eterno continuamente em oração. Então, a busca contínua em oração, ela vai fazer algo diferente na sua vida. Se você não tiver as outras características, por exemplo, essa busca constante pelo Senhor, ela vai trazer as características necessárias para que você receba aquilo que Deus quer para você. Então, buscar a Deus continuamente é uma condição crucial para que você receba do Eterno aquilo que você está buscando. A visão que você está buscando, o entendimento que você está buscando, o ministério que você está buscando, a bênção que você está buscando. E nós vamos ver isso em uma larga escala em toda a Bíblia. Homens que ganharam guerras através da oração, pessoas que mudaram destinos através da oração. Nós temos, por exemplo, a mulher que incomodava o juiz iníquo para que ele pudesse resolver a sua causa, e Yeshua vai dizer que isso é um princípio da oração, que isso é uma alusão à oração. Então, buscar ao Eterno continuamente é necessário. Você tem que ser piedoso, você tem que ser generoso, você tem que ser temente a Deus. Mas se você tiver as outras características e você não tiver uma característica de oração, dificilmente você recebe as outras coisas. Agora, se você for uma pessoa de oração e não tiver as outras características, o Eterno vai trabalhar as outras características em você. Então, a oração é imprescindível para que você receba a visão. A oração é necessário para que você receba a visão. A oração é necessário para que você entenda o projeto. Caso contrário, você vai andar ao léu, você vai andar à deriva. E não é isso que o Eterno quer. O Eterno quer nos dar revelações, quer nos dar direções, quer nos ensinar o caminho, quer nos guiar os passos. Provérbios capítulo 16 vai dizer que ao homem cabe fazer planos, mas a resposta vem do Senhor. Mas a resposta só vem do Senhor quando nós buscamos a resposta do Senhor. Se eu fizer os meus planos e eu colocar em prática e não der a mínima para que o que o Senhor pensa sobre os meus planos, dificilmente virá uma resposta do Senhor. Eu posso fazer os meus planos, mas eu preciso apresentar os meus planos diante do Senhor e esperar uma resposta. Então, esse é o ponto mais importante dessa ministração, é você entender que é pela oração que nós vamos alcançar a visão, o entendimento. Pois bem, no capítulo 10, quando chega no versículo 30, ele já tinha recebido a visão, Deus lhe deu a direção, falou com ele o que era para fazer, ele fez exatamente do jeito que foi mandado, e no versículo 30, Pedro já chegou na sua casa e já começam então a conversar, e olha o que ele vai falar no versículo 30. Ele vai explanar a visão que ele teve, ele vai dar testemunho da visão, ou seja, ter a visão é ter o que falar. Quando a Bíblia diz que você será testemunha, é porque você vai testemunhar alguma coisa. E Cornélio agora foi testemunha de uma visão. Ele recebeu uma visão do Eterno. E ele vai dizer no versículo 30. Ele vai dizer claramente, olha, eu tenho uma visão para contar. Deus me mostrou algo. Yeshua me mostrou algo. Eu tenho uma visão. Glória a Deus. Quantos de nós estamos andando na fé e não temos uma visão? Não temos uma revelação? Não somos testemunhas. Não temos nada a contar. Então é tempo de mudar isso. É tempo de aproximar-se do Eterno. É tempo de receber novas revelações ou receber uma primeira revelação. E Pedro, então, ouve aquela revelação, ouve aquela visão, e com certeza ele deve ter ficado maravilhado. O texto vai dizer isso claramente.
Mas aí Pedro, então, começa a falar lá no versículo 39, no 40 e no 41, olha o que ele vai falar. Primeiro ele vai dizer assim, olha, nós somos testemunhas de tudo. De que ele estava falando? Que eles eram testemunhas da vida de Yeshua, do ministério de Yeshua, das curas de Yeshua, das palavras de Yeshua. Ele vai complementar o assunto. Ele não fugiu do tema. Ele está dizendo, nós somos testemunhas. Nós somos, no versículo 40 ele vai dizer, nós somos testemunhas que ele ressuscitou o terceiro dia. Nós somos testemunhas porque ele foi visto por uma escala de tempo, por um recorte de tempo. Ele foi visto depois da sua ressurreição. Eu sou testemunha. Nós somos testemunhas. No versículo 41 ele vai dizer, nós bebemos e comemos com ele depois que ele ressuscitou. Ou seja, ele está fortalecendo essa questão do testemunhar. Ele está fortalecendo a ideia do testemunho. E no versículo 42 ele vai fechar dizendo, olha, e depois de tudo, ele nos mandou testemunhar. Ele falou assim, olha, depois de tudo ele falou assim, vocês serão minhas testemunhas, aqui em Jerusalém, Judeia, Samaria e até os confins da terra, levem o testemunho. Então, o que nós devemos levar é o testemunho. Primeiro, o testemunho da sua ressurreição, o testemunho da sua vida, o testemunho da sua morte, o testemunho de Yeshua. Depois, o nosso testemunho, o que ele fez em minha vida. Aonde ele me tocou, aonde ele me curou, aonde ele me sanou, aonde ele me salvou, aonde ele me libertou, de quais cadeias que ele me tirou. Eu preciso testemunhar o que ele fez em minha vida. Essa é a pregação do evangelho, essa é a essência do evangelho, é o que Yeshua fez na minha vida. Primeiro, dizer o que ele fez por nós, coletivo. Depois, o que ele fez por mim. As pessoas precisam saber o que ele fez por mim. E nós vamos ver futuramente, nos próximos vídeos, pessoas dando esse testemunho, olha, ele fez isso por mim. E não mudou, a essência é a mesma. Tem muita gente, às vezes tem uma oratória muito boa, um conhecimento muito bom, mas não tem uma experiência poderosa, não tem uma experiência impactante. Então é necessário que o Eterno faça algo dentro de você para que você tenha algo para dizer. Pois bem, para a gente fechar esse vídeo, eu quero apenas reprisar que a essência de tudo isso é a oração. Se você quer uma vida diferente, é na oração. Se você quer um ministério diferente, é na oração. Se você quer um casamento diferente, é na oração. Se você quer uma ministração diferente, é na oração. Seja qual for a sua busca, seja qual for a sua necessidade, precisa ser feito, buscado em contínua oração ao Eterno. Essa é a suma de todas as coisas. Essa é a conclusão de todas as coisas. Tudo que o reino tem para nos dar deve ser buscado através de oração. Bom, como eu disse, nós vamos falar nos próximos vídeos sobre pessoas que receberam algo do Eterno e usaram isso como testemunho. Então, fique atento aí aos próximos vídeos. Tenho pedido a vocês que deixem nos comentários temas que vocês gostariam que fossem abordados por nós. Se nós tivermos condições de abordá-los, nós vamos atender com maior carinho. Então, deixe nos comentários o que você achou dessa ministração, qual o ponto que você gostou, alguma coisa que você não concordou, perguntas, dúvidas, enfim, deixe nos comentários algo para que nós saibamos que você está ouvindo esta mensagem. Se possível, deixe nos comentários também de onde você está ouvindo, eu quero saber qual é a abrangência da nossa voz, aonde nós estamos chegando. Isso é muito importante para nós. Vamos concluir o nosso vídeo e pedindo a você que, mais uma vez, compartilhe essa mensagem com alguém. Se edificou o seu coração, eu tenho certeza que vai edificar o coração de outra pessoa. Então não esqueça desse momento, não esqueça dessa parte. Copie e cole o link no seu WhatsApp, nos seus contatos, para que mais pessoas possam ser edificadas. O nosso objetivo é esse, é levar o evangelho de forma gratuita. Esse é o nosso objetivo. Que o Eterno te abençoe e te guarde. Que o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê graça. Que o Eterno, ele levante o seu rosto sobre ti e te dê o Shalom.